Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, estamos chegando aí no final da semana e eu creio que até aqui o Senhor já falou muito com você, porque Ele tem falado muito comigo. Então, expresse, aquilo que essas palavras, esses devocionais que você recebe diariamente, não só os dessa semana, mas compartilha com a gente aquilo que Deus está falando com você, daquilo que você tem percebido, porque nós aqui do outro lado muitas vezes não temos essa noção, né? Nós cremos que a palavra ela é dada pelo Senhor e é Ele quem produz o efeito, mas nós achamos importante ouvir vocês. Então comente no YouTube ou pelo grupo do WhatsApp que você recebe essa mensagem, mas exponha aqui a sua opinião, traga, se você quiser, alguma ideia, algum tema para a gente dividir, refletir juntas. Nós, como mulheres, nesse mundo moderno, nessa sociedade que cobra muito, enfrentamos batalhas, batalhas travadas diariamente, enfim. Então, talvez tenha algum tema que a gente ainda não abordou e que você, de repente, fala, nossa, eu gostaria de aprender mais sobre tal coisa. Então, enfim, nos chame, nos procure, dê essa ideia, tá bom? E hoje, continuando o nosso devocional, tratando sobre estarmos enraizadas em Deus, hoje eu quero falar sobre o fruto da árvore, que é aquilo que está, vamos dizer, é o final, da árvore, porque na verdade o propósito todo, desde lá do solo, raiz, tronco, o propósito é o fruto ou a flor, mas nós vamos falar do fruto, que também está ligado ao assunto que nós ouvimos e fomos ministradas semana passada pela Daiane. Então, nós já vimos que o nosso coração, ele é o solo e que nós precisamos estar enraizadas em Cristo, absorvendo, suportando, transportando e armazenando o que é bom. Ontem nós falamos sobre a individualidade, abordamos que nós somos únicas, especiais, criadas com um propósito específico, cada uma. E hoje nós vamos falar sobre, de novo, o propósito da árvore, que é frutificar. E essa analogia, dos seres humanos que a gente faz muito, e o próprio Jesus usou para trazer, esse exemplo sobre o reino dele, produzindo fruto. Então, lá em Mateus 7, é um texto bem conhecido, diz que a árvore boa não produzirá frutos ruins, assim como a árvore ruim não produzirá frutos bons. E outro texto também, que é em João 15, fala sobre o mesmo assunto. E João 15, 1 e 2 fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Então, vamos pensar aqui algumas coisas importantes. Algo que nos chama atenção nesses versos é possível estar em Cristo sem produzir frutos? Sim. Aqui ele diz, em João 15, todo ramo que estando em mim, muitas pessoas frequentam igrejas, mas não fazem grandes proezas no evangelho, em nome desse evangelho, não produzem fruto. Talvez você esteja já no Senhor há um tempo e ainda não produz frutos. Então pare agora e pergunte, eu estou produzindo frutos para a glória de Deus? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele e para Ele. A palavra fala. Então, você precisa parar e fazer essa pergunta agora. Eu estou produzindo frutos? Sim. Esses frutos são bons ou amargos? São bons ou ruins? O resultado de não produzir fruto é ser cortada. Então, se você não está produzindo fruto, você, a palavra diz que o Senhor, Ele corta.
E a ligação ela é cortada, ou seja, tem um momento que muitas vezes parece que nós estamos sem frutificar mesmo em Deus, né? Nossa vida está morta. Por quê? Porque quem traz vida, né? Quem vivifica a gente, nosso espírito é Jesus, é a presença, é estar ligado nele. Então, se nós fomos cortadas, não estamos gerando frutos, né? E fomos cortadas, não estamos vivas, nós morremos. É automático, né? Nós vamos nos afastando do Evangelho e de Jesus e cada vez se esfriando mais. E aí as coisas parecem que já não fazem mais tanto sentido. Eu já não sinto mais vontade de orar. Daqui a pouco eu já não estou indo mais nos cultos. E aos poucos você vai morrendo. Em verdade que o verso 5 diz que precisamos produzir muito fruto. E não é pouco. Nós precisamos produzir frutos, e isso é um desafio. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que ele está nesse mundo em missão. Então a gente não pode ficar de braços cruzados. Nós precisamos produzir frutos, e muitos. Nossa vida precisa, né? A vida do cristão, ela precisa estar em atividade, produzindo. Mas não só isso, o verso 8 diz que quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Como eu me torno um verdadeiro discípulo, você sabe? É produzindo frutos, né? Tendo intimidade com Deus, vivendo para Ele e produzindo frutos. A produção desses frutos, ela está ligada, né, inteiramente ligada a ser ou não um discípulo. Aquele que não produz frutos será cortado, certo? Isso é pesado, mas é uma verdade. Talvez você se preocupa muito porque a nossa vida é uma correria e muitas vezes ela nos impede, né, nos afasta dessa comunhão com Deus, porque é tendo comunhão que o nosso coração ele é alinhado com o Senhor, é na comunhão com Jesus, na intimidade que a gente vai ouvir a voz dele e ele fala, olha filha, melhor é isso aqui, você precisa viver, né, como uma discípula do meu evangelho e do meu, ser uma testemunha do meu evangelho, viver para mim. E aí a gente muitas vezes percebe que a gente só está vivendo, né, um dia após o outro a correria e não está percebendo o quanto nós estamos nos afastando, o quanto a gente está deixando de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver e para produzir e para ser, deixando de amar muitas vezes o outro, porque a Dai falou sobre o fruto do Espírito, né? E o primeiro lá que ele fala é o amor, né? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Em quantas vezes nós não estamos até mesmo amando as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso convívio, seja em casa, na família, na igreja, no trabalho. Então, nós precisamos dar frutos, todos eles, né? Não só um, todos eles, porque isso é muitas vezes a forma que a gente prega, muitas vezes não. Vou arriscar dizer que é a maneira como a gente prega o evangelho, porque quando você lida com alguém lá do seu trabalho que é difícil e que muitos desprezam, mas você ama, você perdoa, você tolera, você sustenta, né? Suporta, aliás, você está amando ela, você está sendo uma discípula, você está produzindo fruto, você está pregando o evangelho, né? Porque o que o evangelho de Deus nos diz? Para amarmos uns aos outros. E aí você está demonstrando Jesus para a vida dessa pessoa e até mesmo para as que estão ali te observando, porque elas vão ver algo diferente, falar, nossa, a gente não aguenta nem ficar perto dessa pessoa e essa daí tá lá, olha, ela tá amando, ela convive, ela tolera, ela isso, ela é aquilo. Então, se você não estiver ligado em Jesus,
você vai se tornar como essas outras pessoas e vai também abandonar e vai julgar e vai falar, ai, não suporto, é difícil de lidar, é isso e aquilo. Então, nós precisamos estar ligadas em Jesus para poder dar fruto. Então, volte seu olhar para Cristo, reflita sobre Ele, né? Ele é a personificação do amor e Ele morreu, ressuscitou. Veja os frutos que Ele mesmo gerou para o mundo, né? Milhões de pessoas são seus seguidores. E por qual motivo? Pelo amor. Jesus nos amou de tal maneira, né? Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho. E Jesus, enquanto esteve na terra, o que Ele fez? Ele amou as pessoas. Então, que você seja encorajada nesta manhã, a alinhar o seu coração com o do Senhor, a buscar Ele. E se talvez você pare e perceba que está um pouquinho distante, que não está dando tanto fruto assim, e que o seu coração já se esfriou um pouco, né? Vá até Ele, se arrependa, busque o Senhor, renove sua aliança com Ele, busque no seu quarto ali, intimidade, porque o propósito maior para todos nós é dar frutos para a glória de Deus, amando o próximo, perdoando, enfim, tudo aquilo que nós fazemos precisa frutificar, precisa apontar para Cristo. De novo, no seu trabalho, na sua casa, tudo que você faz, tudo, não existe assim, isso aqui não tem nada a ver, a Thalita quer espiritualizar tudo, não. Tudo que nós fazemos na nossa vida precisa apontar para Cristo. Nós precisamos dar frutos, porque esse é o chamado do Senhor para nós, como seus ramos, né? E lembre-se, o ramo que não der fruto, Ele corta, e aquele que dá, Ele poda. Então nós também vamos passar pela poda, mas é por amor, para que a gente dê mais fruto, como nós lemos aqui em João 15. E eu quero ler aqui Mateus 13, 23 diz: quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Também Romanos 7, 4, que diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Colossenses 1, 6, que chegou até vocês, este evangelho está frutificado e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Então, da mesma maneira que esse evangelho um dia te alcançou, né? Ele está crescendo no mundo. Cristo deseja que você faça com que esse mesmo evangelho transformador chegue a outros. Amém? E vou ler aqui com você João 15, do 1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
Pedirão o que quiserem, será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Só para reforçar o que nós ouvimos semana passada. Colossenses 2, 6, de novo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Muitos versículos, mas para trazer aqui, a confirmação pela palavra, quantos textos o Senhor fala sobre raiz, sobre permanecer nele, sobre dar frutos. Então, que em nome de Jesus essa palavra te ajude a permanecer nele, mesmo que você esteja passando pela poda, ou se você está aí seca, sem dar frutos, quase sendo cortada, que essa palavra traga arrependimento e conserto para você. Amém? Senhor Jesus, obrigada por esta palavra, Senhor, obrigada e eu te peço que ela gere vida, Senhor, em cada uma de nós. Continua, Senhor, trabalhando, fazendo nas nossas vidas o teu querer, Pai, e usa-nos pelo louvor da tua glória, que cada fruto, Senhor, cada fruto que a gente produza possa trazer, Pai, pessoas para o teu evangelho, em nome de Jesus, amém.